Bom dia! Hoje falaremos das transformações que ocorrem com a matéria. Você já percebeu a presença da química na preparação dos alimentos? Então é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Separei uma receita que particularmente eu gosto bastante, que é o brigadeiro, para a gente comentar sobre a química que acontece aqui no preparo de um brigadeiro. Gente, percebemos a química desde o momento que a gente para separar os ingredientes e aí depois a gente percebe ela também no produto final, tá? Quando eu separo os ingredientes, eu percebo que o leite condensado ele tem a sua cor, a sua textura, o seu cheiro, o seu gosto. O chocolate aqui em barra, ele tem o seu formato, o seu cheiro, o seu gosto. Assim também acontece com a manteiga e com o creme de leite. E quando nós misturamos esses ingredientes, colocamos na panela, levamos ao fogo e aquecemos, esses ingredientes, eles se juntam, né, e formam um novo componente, a massinha do brigadeiro, tá? E essa massinha do brigadeiro, ela tem a sua cor, a sua textura, o seu gosto, o seu cheiro, que é específico do brigadeiro. Então percebam que os ingredientes eles foram misturados, aquecidos e dessa junção virou um novo produto. Quando isso ocorre, quando gera-se uma reação química, houve uma transformação química. O que é isso, transformação química? É quando há uma alteração na composição dos materiais, formando uma ou mais substâncias. Então, eu misturei vários ingredientes, aqui no caso da minha receita de brigadeiro, e no final ele virou um novo produto, ok? Então, aqui a matéria ela sofreu uma reação química, né? Ela virou um novo produto, um produto totalmente diferente dos ingredientes lá do começo, ok? Às vezes, gente, no caso do brigadeiro, por exemplo, é fácil perceber que houve uma transformação química. Por quê? Porque a gente percebe algumas mudanças na propriedade. Como eu falei para vocês, a gente reconhece o cheirinho do brigadeiro, a textura, o formato, né? Então, isso é fácil entender que houve uma transformação, que o leite condensado, a manteiga e o chocolate virou a massinha do brigadeiro. Então, é perceptível essa transformação. Agora, existem algumas situações que é difícil a gente observar que está ou que ocorreu uma reação, tá? Por isso, existem algumas evidências físicas que são simples, que são diretas e que nos ajudam a afirmar que realmente aconteceu uma reação química em algum material, tá certo? Quais são essas evidências? Então, aqui na tabelinha eu trago alguma para vocês, ó. Evidência, gente, é a mesma coisa que sinal. O que a gente bate o olho e vê e entende que realmente aconteceu uma transformação química. Então, primeiramente, a primeira evidência é mudança de cor. Então, quando você coloca uma massa de um bolo, de um pão para assar, quando dá o tempo, né, de forno, você vai lá para olhar se está bom ou não, e você percebe que a cor, a tonalidade está diferente. Então, se a tonalidade está mais escurinha, é sinal de que o pão ali já está assado, tá? Então, a alteração na mudança de cor é um indicativo que houve alteração química. Assim como quando muda o odor, quando muda o cheiro. Por exemplo, se você pegar um ovo estragado, você quebrar, no olhar, ele vai estar perfeito. Agora, o cheiro vai estar insuportável. Então, através do cheiro, né, dessa alteração do odor, eu sei que está acontecendo alguma reação química. E, normalmente, comida que tem cheiro forte é um sinal de que a comida já está passando do ponto. Uma outra evidência é a liberação de gás. Quando você coloca um comprimido efervescente na água, você percebe as bolhas, né, subindo. Essas bolinhas são gases.
Então, você percebe que está sendo liberado, né, o gás. Então, houve uma mudança, uma transformação química. E, por último, a liberação de luz e calor. Isso a gente percebe nos fogos de artifício, por exemplo, né? Libera calor e libera luz. Então, desse processo está acontecendo a queima, né, da pólvora, e o efeito dessa queima é a liberação da luz e do calor, ok? E quando a gente fala de reações químicas, de transformação química, a gente precisa representar por escrito como está ocorrendo essa reação. Então, existe uma regrinha, tá? Então, para a gente aprender como a gente vai fazer essa representação, como que a gente vai escrever essa transformação química, então eu separei um experimento aqui, ó, para a gente analisar. Nesse experimento, eu utilizei o vinagre de cozinha e o bicarbonato de sódio. E aí, dessa mistura desses dois ingredientes, eu percebi que houve uma liberação de gás, ok? Então, vamos escrever essa reação agora, vamos representar por escrito esse experimento. Então, eu vou utilizar, ao invés de eu falar vinagre, eu vou usar o termo correto, o termo técnico. Então, ácido acético. Vou colocar o sinalzinho de mais, porque ele vai se misturar com outro elemento, que é o bicarbonato de sódio, tá? Então, como eu misturei esses dois ingredientes, nós vamos classificar esses dois ingredientes que se misturaram como reagentes. Dessa mistura, vai acontecer, né, a liberação do dióxido de carbono e da água. Então, dióxido de carbono e água são os produtos que saíram da mistura entre bicarbonato e ácido acético, tá certo? Detalhe, minha gente, sempre a gente vai separar os reagentes dos produtos por uma setinha. Essa setinha ela indica que houve uma reação química. Então, ó, o ácido acético se misturou com bicarbonato de sódio, então eu separo com um sinalzinho de mais, tá? Então, todos os elementos aqui da mistura a gente separa com um sinal de mais. Houve uma reação química, por isso a setinha, e foi liberado aí, ó, o produto, o dióxido de carbono e água. Se aconteceu a liberação de mais de um produto, a gente separa pelo sinal de positivo também, tá certo? E aí percebam que aqui, ó, no ácido acético tem uma sigla, aqui no bicarbonato de sódio tem o S e aqui na água tem o L e no dióxido de carbono tem o G. O que isso significa? São siglas para a gente representar, são símbolos, né? Que a gente está representando aí o estado em que esses elementos estão. Então, o S a gente vai utilizar quando for um elemento no estado sólido, o L para um elemento que está no estado líquido, o G, um elemento que esteja em gás, né, em formato de gás, e o AQ para representar as soluções aquosas, que são aquelas substâncias que se diluem em água, tá certo? Então, é dessa maneira que a gente representa uma reação química. E a velocidade das reações? É rápido que isso acontece? Demora muito? Depende do material. Por exemplo, se eu riscar um palito de fósforo, como aqui na imagem, o palito de fósforo, o material, ele se queima rápido. Então, eu consigo ver essa transformação do palito, né, normal, sem ser riscado, ele pegando fogo e ele virar um palito em cinzas. Então, essa reação química aconteceu rapidamente. Agora, se eu cortar um pedaço de maçã, se eu cortar uma maçã ao meio, se eu for comer um pedaço e o outro pedaço eu for deixar na geladeira guardado, e deixar esse pedaço por 2 semanas, né, alguns dias, quando eu achar esse pedaço na geladeira novamente, eu vou perceber que ela está totalmente estragada. Então, aí demorou um tempo, demorou uns dias, algumas semanas, tá? E aquele lixo que fica lá no lixão, no aterro sanitário, que nós já comentamos? Nós não vimos que tem alguns materiais que levam-se anos para ser decompostos? Então, a velocidade que uma reação química acontece, né, vai depender. Pode ser rápido
como o fósforo, né, o palito de fósforo queimado. Pode demorar algumas semanas, como a maçã na geladeira, ou pode demorar anos, como os materiais que são liberados, né, nos aterros e nos lixões. E as reações que acontecem, as reações químicas que acontecem no nosso corpo, existem? Tem também. Então, o processo da digestão, que é quando nós ingerimos um alimento, esse alimento ele precisa ser todo quebrado, ele precisa chegar, né, passa por todo o nosso trato digestório, ele precisa chegar ser absorvido, cair na corrente sanguínea, e aí esses nutrientes são levados para dentro das células para fazer a formação de energia, né, para o nosso corpo. Esse processo já é uma transformação química. Existem várias reações acontecendo dentro do processo de digestão dos alimentos, tá? Uma outra forma de reação química também é quando a gente machuca. Quando a gente faz um corte, né, um machucado, começa a sair sangue, rapidamente o corpo tenta estancar esse sangramento formando uma casquinha. Nessa casquinha está acontecendo uma reação química aí também, para que o sangue pare, né, de extravasar e o machucado não sangrar por muito tempo, né? De todas as reações químicas que ocorrem no nosso organismo, gente, são produzidas várias substâncias, tá? Dessas reações. E algumas dessas substâncias, elas são tóxicas, então o nosso organismo precisa liberar. E um sistema específico, né, para a liberação dessas substâncias é o sistema excretor. Então, muitas dessas substâncias que são tóxicas para o nosso organismo são liberadas através da urina, tá? E também nós encontramos essas reações químicas quando a gente respira, o processo de respiração, quando a gente vai fazer algum tipo de atividade física, a junção da respiração, né, com os movimentos, né, com a coordenação das atividades, dos movimentos do corpo, também são frutos de reações químicas, ok? Mas não é só essa transformação química que acontece com a matéria, existe também a transformação física. Então, eu chamo a atenção de vocês agora para essa ilustração. Percebam que nessa primeira imagem, que eu tenho um pedaço de papel, uma folha de papel amassada, tá? Nessa segunda imagem, eu tenho também uma folha de papel amassada, porém, ela está pegando fogo. E nessa terceira imagem, eu tinha um pedaço de papel amassado que pegou fogo e agora se transformou em cinzas, certo? Eu sei claramente que houve uma transformação física porque eu não vejo mais o papel aqui, eu vejo um outro produto. Então, aí por isso nós estamos representando aqui, a transformação química. Papel mais oxigênio, que são os reagentes. Houve uma transformação química e se tornou cinzas, dióxido de carbono e água. E essa transformação química que houve com o papel, ela só aconteceu por causa da combustão. O que é a combustão, professora? A queima. O papel pegou fogo. Então, esse processo de combustão ele foi importante para a transformação do papel em cinzas, tá? Agora, minha gente, existem alguns materiais que não sofrem alteração na composição dele, tá? Ele não deixa de ser o papel, ele não deixa de ser a latinha. A gente só vai alterar o tamanho, por exemplo. Então, quando eu não mexo na composição, eu só vou alterar o tamanho, a forma, eu estou me referindo à transformação agora do tipo físico. Então, por exemplo, uma latinha de refrigerante. Você bebeu refrigerante, você foi lá e amassou a latinha. Deixou de ser metal essa latinha? Não, mas você mudou o tamanho dela. Ela estava comprida e você amassou. Então, você alterou o tamanho. Aqui no caso a latinha, né? Uma xícara aqui, de porcelana. Quebrou. Deixou de ser porcelana? Não mudou a alteração, mas mudou que agora não é uma xícara, e sim uma xícara quebrada, ela está em pedaços, né? Então não mudou, então passou por uma transformação física.
Quando você corta o cabelo, você mudou na composição do cabelo? Não, ele continua o cabelo do mesmo jeito, mas você alterou o tamanho. Então, transformação física. Quando você corta legumes, corta a cenoura em pedacinhos, deixou de ser cenoura? Não, mas você mudou o tamanho dela. Então, transformação física. E quando você pega folhas de papel e faz dobraduras com ela, deixou de ser papel? Não, mas você deu um formato para aquela folha, então mudou a forma, né, da folha de papel, tá certo? Então, quando você tem um ingrediente e você transforma em outro, transformação química. Quando você tem um elemento e você muda apenas o seu tamanho, o seu formato, você tem uma transformação física, ok? Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Muito obrigada!